A lição 7 traz 3 tópicos que apresentam um ensino sobre as duas naturezas de Jesus. Prepare uma caneta e bloco de anotações e prepare sua aula. Quero aqui destacar o tópico 1 da lição. Esse tópico apresenta uma fundamentação bíblica para a doutrina cristã de que Jesus possui duas naturezas, divina e humana, coexistindo em uma única pessoa. Esse ensino é essencial para compreender a identidade de Cristo e sua obra redentora. A argumentação se baseia principalmente em 3 pontos principais que são, sua linhagem humana, sua identidade divina e o testemunho das Escrituras, incluindo um hino cristológico que reafirma essa verdade. No subtópico 1, temos a descendência de Davi segundo a carne, baseado em Romanos capítulo 1, versículo 3. Aqui, o apóstolo Paulo destaca a humanidade de Jesus. Ele nasceu de uma linhagem específica, descendente do rei Davi, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento que previam a vinda do Messias como herdeiros do trono davídico. Leia em sua Bíblia em 2º livro de Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13 e em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Essa genealogia é registrada em 2 evangelhos. Em Mateus capítulo 1, que apresenta a linhagem de Jesus por meio de José, seu pai legal, conectando-o à realeza de Davi. E em Lucas capítulo 3 que apresenta a genealogia por meio de Maria, mostrando sua descendência biológica de Davi. Além disso, a concepção de Jesus foi milagrosa, de Maria era virgem e gravada pelo poder do Espírito Santo. Leia em sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 20. Esse evento confirma a união das duas naturezas em Cristo, a humana, por nascer de uma mulher, e a divina por ser gerado pelo Espírito Santo. No subtópico 2, temos Jesus declarado Filho de Deus em poder, baseado no texto de Romanos 1, versículo 4. Paulo reforça a proteção de Jesus com essa declaração. Embora tenha nascido como humano, ele sempre foi Deus. Essa afirmação se alinha com outros textos bíblicos que chamam Jesus de Filho de Deus, um título que enfatiza sua essência divina e seu relacionamento único com o Pai. O apóstolo Paulo amplia esse pensamento em Romanos 9, versículo 5, ao afirmar que Cristo é ao mesmo tempo um judeu segundo a carne e o Deus bendito eternamente. Esse verso é uma das declarações mais diretas sobre a divindade de Jesus no Novo Testamento. Esse ensino é crucial porque mostra que Jesus não era um mero profeta ou um ser criado por Deus, como algumas heresias sugerem. Pelo contrário, ele sempre existiu como Deus e, ao encarnar, herdou a natureza humana sem perder sua essência divina. No subtópico 3 temos o antigo hino cristológico, baseado no texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. O texto de Filipenses 2, dos versículos 5 ao 11 é considerado um dos primeiros hinos cristãos, possivelmente cantado nas igrejas primitivas. Paulo o cita para ensinar sobre a humildade de Cristo e sua natureza dual. Antes da encarnação, no versículo 6, Jesus existia em forma de Deus. O termo grego mor significa essência imutável, ou seja, Jesus sempre foi Deus e nunca deixou de ser. E durante sua vida terrena, nos versículos 7 e 8, ele o esvaziou-se a si mesmo, assumindo uma forma de servo. Isso não significa que ele tenha deixado de ser Deus, mas que ele voluntariamente renunciou ao uso pleno de seus atributos divinos para viver como um ser humano e sofrer a morte na cruz. O Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 e 14 reforça essa verdade ao afirmar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e que, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse ensino rejeita a ideia de que Jesus era apenas um homem elevado à divindade, como afirma algumas teologias modernas, e também nega a visão de que sua humanidade teria sido absorvida por sua divisão, como sustentavam os monofisitas. Concluímos o tópico afirmando que a doutrina da dupla natureza de Jesus é fundamental para a fé cristã. Sem essa verdade, não haveria redenção genuína. Se Jesus fosse apenas humano, sua morte não teria o poder de salvar toda a humanidade. Se fosse apenas Deus, ele não poderia representar os seres humanos diante de Deus. Por isso, a Bíblia ensina que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e isso é um mistério profundo, mas essencial para a salvação.
E não esqueça de estudar sua lição, e nos siga nas redes sociais.